Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 3 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente Dilma Rousseff sanciona a lei dos caminhoneiros. Comissões permanentes retomam hoje os trabalhos. Veja os temas que estarão na pauta de discussões do Senado no mês de março. E na série sobre a reforma política, saiba como a população se organiza para participar das decisões tomadas pelo Legislativo. Caminhoneiros em greve que não participaram da negociação com o governo trouxeram as reivindicações ao Senado nesta segunda-feira. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei do motorista, uma das cobranças da categoria, mas ainda há interdições nas estradas. O projeto foi aprovado pelo Congresso em fevereiro. A sanção da presidente Dilma Rousseff era uma das principais cobranças da categoria, que nas últimas 2 semanas fez paralisações em várias partes do país. A lei autoriza o motorista a trabalhar 12 horas por dia, 8 horas da jornada normal e até mais 4 extras, se houver acordo com o sindicato da categoria. Permite que o caminhoneiro dirija sem parar durante 5 horas e meia, mas o descanso de meia hora pode ser adiado até que ele ache um posto seguro. As 11 horas de repouso entre as jornadas podem ser divididas em 2 períodos no mesmo dia, um de 8 horas e outro de 3 horas. O caminhão vazio não pagará pedágio pelos eixos que estiverem suspensos. No início da tarde, caminhoneiros e donos de transportadoras se reuniram com o senador Blairo Maggi. No documento, os motoristas fazem outras exigências para voltar ao trabalho. O combustível subiu, o frete baixou do ano passado para cá e nós estamos no zero, no negativo. A gente precisa que seja criada essa tabela de referência, essa tabela de preço mínimo, para que a gente volte ao trabalho. Essa é a bandeira principal do movimento. Paulo Paim foi relator no Senado da lei do motorista. Ele defendeu no plenário que o valor do frete acompanhe os aumentos de combustível. No momento que o aumento acontecer, tem que garantir que isso eles receberão também no frete. Porque deixa 12 meses sem dar aumento, depois aumentará 20%. Se não repassarem para o frete, eles têm um prejuízo de imediato de 20% no valor que teriam a receber, porque tem que pagar o combustível. Os caminhoneiros querem ainda o perdão de multas aplicadas durante as paralisações, carência de 12 meses para o pagamento de financiamentos e a criação de uma mesa permanente de debates com a categoria. Nesta segunda-feira, os motoristas mantinham interdições em 23 pontos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na semana passada, os bloqueios chegaram a 94 em 10 estados do país. Espero que as lideranças políticas, junto com as lideranças do setor de transporte, possam vir até o governo, e o governo está aberto para isso, de conversar com cada um desse segmento e tentar distender isso, né? Porque o prejuízo para o Brasil é muito grande. A preocupação é de que o almoço nosso do domingo que vem, ele está em cima da carroceria de um caminhão. Se ele não chegar, poderemos não ter esse almoço, né? No próximo dia 10, caminhoneiros e empresários se reúnem com representantes do governo. Uma comissão de senadores foi nomeada para acompanhar as negociações. O mês de março será de grandes discussões no plenário do Senado. Como aconteceu com a reforma política, especialistas e parlamentares vão se reunir para encaminhar a votação de projetos de interesse do país. A cada semana de março, um tema de repercussão nacional será debatido por senadores e especialistas em plenário. As sessões temáticas ocorrem desde 2013. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, os próximos assuntos serão segurança pública, as dificuldades e aumento de tarifas do setor elétrico e a crise no abastecimento de água. Uma crise que tem tudo a ver com a vida, né? Que passa por aí a questão da sobrevivência das populações, e todos já falam que é mais importante que o próprio petróleo, né? E por isso que esse debate é fundamental e pode acontecer sim, porque não adianta você apenas lembrar ali na frente que há uma situação desesperadora pela falta de água.
O importante é ter medidas preventivas. Com certeza, com a capacidade intelectual, com o debate, com o conhecimento que esta casa tem, vai poder ajudar muito a resolver parte desse problema agora, nesse momento, e com certeza se precaver para o futuro. Na área econômica, a expectativa é definir uma pauta prioritária com representantes do setor produtivo. No dia 25 de março, nós nos reuniremos com a CNI, CNC, CNS, com representante do setor sucroalcooleiro, da representante da Anfávia, entre outras entidades, para recolhermos propostas para a agenda econômica que nós defendemos aqui durante o processo de eleição para a presidência do Senado Federal. Nesta semana, parlamentares voltam a se reunir em sessão do Congresso para analisar novas regras na apreciação de vetos presidenciais. O projeto, já aprovado pelas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, determina que a contagem dos votos para manter ou derrubar um veto seja feita por meio eletrônico. Para que a gente possa ter um rito de sessões que apreciem vetos, que não sejam sessões infindáveis, como a que nós tivemos de 20 horas de sessão seguida, nem seja algo que, por falta de clareza no regimento comum, a oposição possa fazer uso, nem mesmo a base de apoio ao governo possa também fazer uso de algo que não garanta o debate pleno na apreciação de vetos, que é a fase que conclui o processo legislativo. Também será instalada uma comissão mista permanente para acompanhar a situação da violência contra a mulher no país. Vai funcionar até 2026 e terá 37 titulares, 27 deputados federais e 10 senadores com mandatos de 2 anos. Foram criadas delegacias de mulheres, foram criados vários instrumentos para proteger a mulher, inclusive casas-abrigos, mas tudo ainda é muito pouco frente ao que nós percebemos. A mudança da condição feminina, e ela demora, né? Ela chega primeiro nos grandes centros urbanos, ela caminha lentamente, vai tendo um processo que quando chega no mais distante, a mulher ainda está muito abandonada, muito sozinha. E é isso que nós temos que olhar. No dia 3 de março, instalaremos a Comissão Parlamentar Mista Permanente de Acompanhamento da Violência contra a Mulher. Será um fórum permanente para mostrarmos que a lei é mais forte e não a lei do mais forte. As comissões permanentes do Senado retomam os trabalhos nesta terça-feira. 5 delas fazem a primeira reunião para eleger o presidente e o vice para os próximos 2 anos. Os candidatos para comandar cada colegiado são indicados pelos partidos que escolhem as comissões de acordo com o tamanho da bancada. A agenda desta terça-feira traz reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática às 9 horas. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle se reúne às 11 horas e a Comissão de Direitos Humanos às 11h15. Para quarta-feira, já estão previstas reuniões da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo às 11h30 e da Comissão de Educação, Cultura e Esporte às 14 horas. 4 comissões ainda não têm os presidentes definidos. Na Comissão de Constituição e Justiça disputam a presidência os senadores do PMDB Edson Lobão, Garibaldi Alves Filho e José Maranhão. O PMDB ainda precisa indicar os presidentes de outras 2 comissões, a de Infraestrutura e a de Assuntos Sociais. Já a Comissão de Assuntos Econômicos aguarda a indicação do PT, que deve decidir entre os senadores Delcídio Amaral e Gleisi Hoffmann para presidi-la. A crise hídrica na região sudeste do país entrou na pauta do Senado neste início de ano legislativo. 2 projetos que pretendem racionalizar o uso da água potável já estão tramitando na casa. Segundo as Nações Unidas, até 2025, 3 bilhões de pessoas enfrentarão o problema da falta de água potável. No Brasil, o problema sempre esteve restrito à região Nordeste. Mas o aumento da população nas grandes cidades, aliado à degradação dos mananciais e ao mau uso deste recurso, trouxe a falta d'água para a região Sudeste, que hoje enfrenta a pior crise hídrica da sua história. O cenário de mudanças climáticas ele veio para ficar. Então, a gente tem dados já do painel brasileiro de mudanças climáticas,
mostrando que o clima vai mudar muito até 2050. Então é previsto, por exemplo, que na região centro-norte do país, que 40%, chova 40% menos na região centro-norte até 2050. A gente está falando de uma redução de 40% de chuvas. Um dos projetos que já tramita no Senado obriga os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida a implantarem sistemas de coleta, armazenagem e uso da água da chuva. O assunto já foi tema do programa Ecosenado, que mostrou como esse tipo de procedimento deve ser feito em residências. A água da chuva, apesar dela ser uma água pura, ela se contamina com uma superfície de coleta. Então, por exemplo, nas coberturas, nos telhados, você tem uma série de contaminantes. Terra, poeira, galhos, folhas, às vezes até mesmo excremento de aves, né? Então, essa água da chuva é captada por calhas e condutores que vão transportar essa água até o filtro. Esse filtro vai estar removendo essas impurezas. Outro projeto em tramitação altera a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Saneamento Básico para promover o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. O projeto estabelece que nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que toleram água de qualidade inferior. É o caso da lavagem de calçadas e das regas de jardim, por exemplo. O projeto também altera a Lei de Saneamento Básico, permitindo que a rede hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento possa ser alimentada também por sistemas de reaproveitamento de água das chuvas e de reuso de água. Hoje a lei de saneamento proíbe as edificações que têm acesso à água das concessionárias de também terem outra fonte de água. E o projeto, então, elimina essa proibição, permitindo que haja, desde que adequadamente regulamentado. É preciso regulamentar porque é uma preocupação com a potabilidade da água, né? Que hoje é uma responsabilidade das empresas. Então, se a água vai chegar de outra fonte, quem vai ser responsável pela potabilidade ou não dessa água? Esse projeto vem exatamente na busca de nós criarmos uma legislação que produza não somente uma ação de regulamentação, mas, acima de tudo, de educação das pessoas para que, independentemente de uma seca prolongada como essa, nós possamos estar preservando para as gerações futuras esse bem tão importante que é a água. A sessão do Congresso, que seria realizada amanhã, foi antecipada para hoje. Na pauta estão previstos 4 vetos presidenciais e um projeto de resolução que torna mais ágil a análise deles pelos parlamentares. O orçamento da União para 2015 também pode ser votado na reunião. O atraso na aprovação da lei orçamentária permitiu que os novos parlamentares pudessem apresentar emendas individuais. Na segunda matéria da série sobre a reforma política, veja as propostas apresentadas por organizações e entidades da sociedade civil e também as que já tramitavam no Congresso, mesmo antes das manifestações de junho de 2013. Acho que ele precisa realmente ter uma mudança profunda, significativa e que a população realmente participe dentro de seus fóruns de forma bem direta. Eu acredito que se eles criassem mecanismos, por exemplo, de ouvidoria popular por meio de redes sociais, isso ia ajudar bastante. Mas eu acredito que também não é só você falar em redes sociais, porque tem muita gente que fala e não faz. Tem que ir atrás também na prática. A democracia é isso, é uma participação popular de todos. A exemplo do que aconteceu com a lei da ficha limpa, a CNBB, a OAB e mais de 100 entidades da sociedade civil elaboraram um projeto de iniciativa popular para a reforma política. Entre as mudanças propostas estão o veto ao financiamento privado das campanhas eleitorais, o voto em listas pré-ordenadas, formadas democraticamente, e a regulamentação dos instrumentos de democracia participativa, previstos na Constituição. O projeto da coalizão ele é muito mais complexo. Nós apenas destacamos alguns pontos desse projeto, mas ele é muito mais amplo. E queremos que ele também entre no Congresso Nacional, seja discutido para ser aperfeiçoado, melhorado. Esse é o nosso desejo, entende? Para que seja admitido no Congresso, são necessárias no mínimo 1.500.000 adesões. No final de fevereiro, mais de 450 mil eleitores já haviam assinado. Uma questão inquietante, todos sabem, é a forma como são eleitos os deputados no sistema proporcional.
Em sessão temática no plenário do Senado, com a presença de juristas, cientistas políticos, representantes de organizações não governamentais e demais convidados, o presidente Renan Calheiros ressaltou a necessidade de uma resposta competente à demanda da população. O presidente Renan Calheiros anunciou que vai colocar em votação ainda este mês os projetos que tratam da reforma política. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.